Come and see. Hey, hey, hey! Sejam muito bem-vindos ao Ponto Z Podcast. Eu sou a Marina Rocha. E eu sou o Márcio Wolff. Nós somos o casal Marina e Márcio. Isso aí, para mais um episódio do Ponto Z Podcast. Tá chegando o finalzinho do ano e esse episódio hoje, gente, é gravado porque a gente sempre faz ao vivo, mas às vezes, ainda mais final do ano, sempre aparece algum compromisso justo no dia e hora do Ponto Z, mas a gente também tem dá nossos pulinhos, a gente grava o programa e deixa ele aí preparado para você. Porque isso realmente não impede nada, né? Então a gente vai ter esse programa gravado na semana que vem. Vai ser o programa ao vivo e nas próximas 2 semanas não vai ter nem jeito, né, gente? 24 e 31 cai na quarta-feira, então vai ser gravado. Não se preocupem, estaremos com vocês mesmo assim nessas datas, tudo bem? É isso aí, então fica sabendo, a gente deixa gravado, dia 24 você assiste, tá todo mundo, a família tá toda reunida aí pro Natal, você já coloca junto ali o Ponto Z, olha que programa legal. Isso que eu ia falar. Nossa, eu quero ver. Eu daria um prêmio para quem tivesse essa coragem, Vai ter que provar pra gente coragem de que botar. reuniu a família ali no Nossa Natal. senhora, e botou ponto Z podcast pro povo assistir. A gente vai colocar aqui, a gente coloca. A gente pode, né? E estaremos só os dois. Olha, agora que ficou uma ideia Enfim. interessante, vamos falar mais sobre isso nos próximos episódios, né? Quem sabe? Quem sabe. E aí, legal. E o tema de hoje, gente, ele surgiu de uma forma interessante. Foi um comentário que a Marina recebeu numa caixinha de perguntas que ela abriu lá no Instagram dela. E olha que interessante o comentário. Fico sem vontade de namorar e casar quando eu vejo vocês. Vai que o que vocês pregam se alastre. Olha, gente, vamos lá. Primeira leitura desse comentário, eu dei uma risada, né? Mas depois eu comecei a perceber uma profundidade, vários caminhos aí para a gente discutir, tanto que eu resolvi trazer para tema de podcast. E não só eu, né? Esse comentário mexeu com bastante gente. Eu recebi muitos directs, gente concordando, gente discordando, gente achando ruim, gente achando invejoso, gente achando maravilhoso. Foi muito interessante e realmente esse comentário vale a pena trazer aqui para a gente conversar a respeito. É verdade. Você sabe que. Ah, desculpa, né? Pode falar. Então, mas você sabe que montando o roteiro, uma das primeiras coisas que me veio à cabeça foi lá em 2015, ó, quando uma das nossas primeiras entrevistas, que foi para o programa Quem Somos Nós, da Rádio Eldorado. Era sem imagem, era só voz, né? Era rádio. É rádio, né? Não tinha imagem. E no final da entrevista, a pessoa perguntou assim para mim, né, se eu imaginava no futuro, eu, né, todas as pessoas sabendo que eu era swinger, e eu na reunião de pais e mestres lá na escola, né, e tudo bem. E eu falei assim: "Ah, não, eu não imagino que no futuro, as coisas estarão tão abertas assim, imagina, né". E aí eu queimei a minha língua, obviamente. O Márcio, na época, falou que sim, que imaginava, né, Eu fiz que a minha previsão foi mais certinha. foi. A previsão do Márcio estava bem mais certeira. E, enfim, e aí lembrando disso, sabe, eu fiquei para trazer isso aqui pra gente, né, porque tem muitas pessoas que acreditam que tudo o que foge do padrão é meio contagioso. E aí na minha cabeça, naquela época, imaginava essa situação, tipo, todos os pais lá sentados na reunião, só que eu sozinha, eu isolada, sabe, tipo no cantinho do castigo? Era mais ou menos isso. Por quê? Ninguém chega nem perto daquela pessoa porque ela é swinger, cuidado, né?
E a gente vê isso não só na imaginação, mas a gente já sabe que acontece esse tipo de coisa, né? Eu acho interessante também que as pessoas, quando veem as coisas diferentes, uma das primeiras coisas que elas fazem é procurar, saber o que que é, né? Vai lá no Google, já digita, sei lá, swing, o que que é? O que que é amor livre? O que que é não monogamia consensual? Né? E aí vai pesquisando escondido, começa a ler tudo que aparece, ou seja, existe uma procura, né? Mas ninguém pode saber que a pessoa está procurando isso. Existe essa procura, só que ao mesmo tempo distância total. Não quero conviver com as pessoas que fazem isso, não vou numa casa de swing, Deus me livre numa casa de swing, né? Como se realmente fosse um vírus em mutação. E eu acho interessante, né, essa questão que a Marina colocou, e olhando um pouquinho para o outro lado, eu acho até bacana que pelo menos as pessoas aliás, bacana as pessoas que pesquisam, porque o grande problema também são aquelas pessoas que acham que sabe o que é, nem pesquisa, e aí aquelas que pesquisam já ficam com preconceito, imagina imagina as que nem pesquisam, né. Mas é complicado. É, e tem pessoas, as que não pesquisam, já entram de repente numa conversa até alarmista, né? Tipo, ó, cuidado, viu? Cuidado. Lembra na Casa Z? Quando a gente abriu a Casa Z, tinha um alarme assim na vizinhança, né? Gente, não passa lá não, porque ali é casa de swing. Olha, quando a gente ouvia esse tipo de coisa, a gente dava risada, né? Porque nunca foi, não é o propósito da Casa Z, né? Mas as pessoas, né, na imaginação fértil delas, elas Uhum. acreditavam piamente que era uma casa de swing e que elas não podiam nem passar em frente para não ser contaminadas com o nosso vírus mortal. É, exatamente. E acho que é isso, de repente o comentário dessa pessoa é alguém que também que não procurou saber muito, né, porque se ele ficou com esse medinho, é Não sei. interessante, a gente vai elaborar um pouco melhor, né, como dizia o Jack Estripador, vamos por partes. É, na A gente verdade, essa ideia toda, a gente está fazendo esse panorama todo porque nós demos um nome a tudo, a esse comportamento. sim, Nós chamamos de swingite, que é o pânico, uma doença imaginária em que a pessoa tem pânico de ser contaminada pela liberdade afetiva, mas passa o dia inteiro obcecada pelo assunto. é interessante isso, né. De onde vem esse medinho? Vamos falar sobre isso. Bom, as 2 leituras que a gente pode estar fazendo, né, sobre esse comentário, né, eh, porque parece aquele medo clássico, né, de pânico moral. "Ai meu Deus, o swing está se espalhando e agora o swingite, eu vou ser contaminado", né. Talvez seja só uma casca para algo bem mais profundo, porque esse tipo de comentário costuma carregar 2 coisas, né, que a gente sabe bem, medo e esperança. Pois é, e a gente vai olhar para as 2 nesse momento, tá. Primeiro olhando para a parte do medo, que é a que vem primeiro na cabeça de todo mundo, sabe. E da maioria dos directs em apoio que eu recebi, né, tipo: "Poxa, mas que esse cara tá com medo, esse cara tá achando que a coisa se alastre", olha, e a palavra foi interessante, né, a palavra usada, né, se alastrar. Poderia ter usado espalhar, contaminar, um monte de coisa, mas a palavra também diz muito, né, pela da pessoa. E, a primeira interpretação é óbvia, ela está com medo. Medo de ver outra forma de amar que não é aquela que ela foi ensinada. Isso a gente vê muito. Medo de descobrir que a monogamia não é um negócio automático, que ela, na verdade, tem escolha. E isso é interessante, porque quando a gente tem escolha, a gente tem responsabilidade também. A gente não pode mais culpar o outro. Quando a gente está na monogamia compulsória, o problema é da sociedade, é do mundo, é do sistema, é de qualquer pessoa, menos nossa, porque a gente não tem opção, a gente tem que se casar e namorar, Uhum. né? Quando a gente entra na liberdade de escolha, aí sim, o que você escolher
é responsabilidade tua. Então, tem muita gente com medo dessas escolhas. Medo também de ver gente vivendo uma liberdade afetiva e ter que encarar o próprio medo reprimido. É aquela tal conversa que a gente fala muito, né? A pessoa queria tanto viver algo, mas não tem a coragem, então é melhor que ela nem veja, que ela nem saiba, e que ninguém também viva, porque senão ela não vai dar conta dela mesma, Uhum. verdade? E quando uma pessoa diz, vai que se espalha, vai que se espalha, muitas vezes ela quer dizer o seguinte: vai que eu descubro que tem um jeito de viver, de amar que faz mais sentido pra mim, né? Então eu não vou nem namorar, nem casar, porque eu não quero nem ter esse medo aí não. A gente percebe isso em diversas situações. E o medo, ele vem também daquela sensação que, poxa, eu vivi errado todo esse tempo, eu vivi de uma forma que não era ideal para mim todo esse tempo. O medo também limita, né? Ele acaba limitando e acaba travando a pessoa de repente descobrir ir atrás de algo que é até melhor para ela. Mas aqui, aí também tem uma questão de mexer com as estruturas básicas, sabe? Sabe aquela pessoa que faz tudo certinho, que nunca fez nada errado, sempre andou na linha corretamente, né? Então, o outro que não está andando na linha, ele não pode ser mais feliz do que eu, porque é uma questão de crença, né? A gente acredita que o bem sempre vence. Pô, mas aí o cara não está fazendo tudo certo e também está vencendo? Não pode. Isso está errado. Né? Então, para a gente não ter que se deparar com essa crise existencial em nós mesmos, entra o medo. É interessante que esse medo também vem não só de pessoas que convivem com quem é diferente, com quem é swinger, liberal ou não monogâmico, né? Mas de quem ouve falar. Que aconteceu com a gente, né? Também. Uma pessoa, um amigo de um amigo, né? Dos nossos filhos, ficou sabendo que a gente era do meio e aí pronto. Já proibiu o amigo de vir aqui em casa. Que absurdo, você não pode mais frequentar aquele lugar. Sabe, uns absurdos muito loucos. Eu acho interessante isso, né? Eu acho tão engraçado, porque como a gente cresceu no meio, né, religioso e tudo mais, às vezes eu comparo até com situações que acontecem em religião. Quando aquela existe uma religião muito fechada, que fala assim: "Não, aquele você não pode ter amizade com pessoas de outras religiões". Por exemplo, se a pessoa frequenta uma igreja evangélica, às vezes ela escuta que ela não pode ter nem amigos que são de outras religiões. De repente, amigos que são da Ubanda, Umbanda, amigos que são espíritas, enfim, de qualquer outra religião. E é mais ou menos nesse sentido, às vezes, que a gente percebe aqui, quando sabem que a gente é do meio liberal. Como se, ai, vai que eles convencem, né? Vai que essa pessoa vai lá e a swinguite, né, acaba sendo o vírus se espalhe e essa pessoa seja contaminada, né? É interessante pensar como existem pessoas que têm esse tipo de pensamento. Afinal de contas, né, se um contamina um, que contamina o outro, a swinguite se alastra, Se alastra, daqui né? a pouco tá todo mundo com swinguite. Por outro lado, é exatamente esse movimento que vai que contamina, 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 que traz uma outra perspectiva, que é uma perspectiva da esperança. Vai que isso se alastre e eu finalmente posso ser quem eu sou? Será que vale a pena começar a namorar agora, casar? Daqui a pouco isso se alastra e vai ser natural o meu namoro, o meu casamento já ser nesse modelo, né? E outra, veja bem, a forma como a pessoa escreve, não quero namorar e casar, é como se fosse uma obrigação. Existe um processo, um passo a passo de vida que a pessoa precisa seguir, mas talvez ela não esteja tão afim de seguir isso, nem de namorar e nem de casar.
né? E aí ela encontra na não monogamia uma chama de esperança. Pô, vai que essa coisa se espalha, eu não preciso me forçar a viver esse passo a passo de namorar e casar, né? E aí a gente se pergunta, esse medo diz mais sobre o modelo tradicional do que sobre o novo? Será que esse terror, esse contágio, o medo do contágio, é na verdade um desejo que não está tendo espaço para crescer, né? E não está tendo a coragem de colocar para fora, de viver aquilo que está tendo vontade? É, até porque a gente já sabe que quando você começa a se interessar muito por um assunto, não é necessariamente do acaso. Ah, vamos dar um exemplo fácil aqui, prático. Quando você decide comprar um carro, vou comprar, fala um carro, um Yaris, vai. Você passa a ver Yaris em todos os lugares que você vai. É verdade. Isso não é ao acaso, isso é o nosso cérebro dando os sinais de que você está focado naquele assunto. Então, quando a pessoa começa a acompanhar perfis que falam sobre meio liberal, swing, não monogamia, né, relações fora do padrão, e inclusive escreve, né, participa ativamente, manda comentário, manda caixinha, faz pergunta, tem mais coisa aí. Uhum. Não é simplesmente um medo. Tem mais coisa aí por trás. É verdade. E a gente pega aqui, né, alguns exemplos de algo que a gente já viveu. Eu ia comentar isso, algo sobre isso lá no começo, quando você falou de que o pessoal vai procurar no Google termos e tudo mais. E eu acho interessante uma coisa que o swing ele meio que nunca cai de moda. A gente sempre vê eh, algumas práticas, algumas coisas que acabam entrando como modinha e de repente começam a ser muito pesquisadas no Google, depois caem, outras caem. Não sei o- e o swing em si, a swingite, acho que já pegou muita gente, pelo menos na curiosidade, porque continua ainda sendo muito pesquisado, né? E aí me trouxe assim a lembrança de outros estigmas bem comuns que a gente já teve, né, na nossa civilização, digamos assim. E acho que um dos mais recentes é a questão de tatuagem. Eu lembro quando eu era criança, meus pais viam alguém tatuado, já tinha toda aquele estigma, deve ser bandido, deve ser isso, deve ser aquilo, é um absurdo uma tatuagem, enfim. E hoje é moda, hoje acho que a gente mais vê são pessoas tatuadas por aí, né? Pois é engraçado a gente pensar que isso aconteceu no século passado, só que o século passado tem 20 anos, 25 anos que começou um novo. Então, realmente não faz tanto tempo assim, sabe, que existia essa questão aí. A gente trouxe o exemplo dos tatuados, porque é algo muito comum hoje, né? E na época, sabe, era complicado, ter uma tatuagem era sinônimo de insubmissão à regra social. Sim. Era sinônimo de rebeldia, era sinônimo de bandidagem, porque a cultura militar ela fazia essa associação, né, da tatuagem à desordem. Lá no sistema prisional também, né, as tatuagens elas tinham códigos próprios. Eu acho que Uhum. até hoje ainda tem, né, algumas, mas já não é mais exclusivo para código, né, de alguma coisa, sabe? E obviamente a tal da moral cristã, né, que sempre vê o corpo como uma coisa sagrada, e aí qualquer ato que você faz no seu corpo pode ser considerado uma profanação, sabe? Se você, por exemplo, pintar o seu corpo, né? Até alguns anos atrás, você não poderia, participar de concursos, alguns concursos públicos, se você tivesse algum tipo de tatuagem no corpo. Então, era algo bem, como se diz, quase algo demoníaco, vai, vamos usar esse termo assim, né? Algo muito fora do padrão, do comum, que não era aceito, né? E isso acabou mudando com entendimento, com estudo, com educação, com a própria sociedade que foi ligando o botãozinho
dane-se, né? Para não dizer o do botãozinho do foda-se, e foi, se tatuou mesmo assim, enfim, isso acabou mudando. Por causa da globalização da estética, né, da ascensão de cultura pop, né, a profissionalização, né. Hoje você tem estúdios de tatuagem gigantescos, né, artistas, verdadeiros artistas, trabalhando com tatuagens, né, celebridades, atletas, jovens, né, todas as pessoas fazendo alguma coisa. A tatuagem, ela passou de um tabu para símbolo de expressão pessoal, né. E hoje é mais estranho você não ter uma tatuagem do que ter. E aquilo que era estigma no século passado, hoje é um enfeite, é um adorno. É verdade, eu falando de mim, tá? Quando eu conheço e vou trocar ideia, tal, com uma pessoa toda descolada e tudo mais, eh, eu eu já fico pensando assim: "Nossa, onde está a tatuagem dessa pessoa?", né. É muito difícil a gente ver realmente, eh, é claro que ainda tem muita gente que não usa tatuagem, mas quando você vê uma pessoa para frente, descolada e pá antenada, muito ligada com uma série de situações e coisas, é muito difícil imaginar uma pessoa essa tipo de pessoa não ter uma tatuagem, né. Pois é, e a gente também pode trazer o mesmo paralelo em relação à orientação sexual. A trajetória da orientação sexual no Brasil, embora muito mais violenta do que a questão da tatuagem, também é marcada pelo mesmo mecanismo social, né? O medo de que o que é diferente contamine o resto da sociedade. Então, desde o período colonial até o século XX, os discursos médicos, jurídicos, religiosos diziam que não ser heterossexual era uma perversão, podia influenciar umas outras pessoas. Você acredita? Você lembra disso? Você não podia andar muito, né, porque as pessoas: "Não, você vai pegar também", era como se É realmente fosse um contagioso. vírus, né. Precisava ser contida, precisava ser, né, escondida, sabe. A famosa lógica: "Não chegue perto, não conviva, nem saiba muito, porque isso pega". E aí, a gente está aqui falando, né, em tom mais rápido, e tal, não vamos nos aprofundar tanto, até porque a gente sabe o que que tudo isso, todo esse medo desencadeou, né. A gente ainda enxerga hoje todo o resultado, a agressão, a repressão, expulsão, violências psicológicas, sociais, físicas, simbólicas, tudo isso ainda existe hoje, em menos quantidade, obviamente, do que no século passado, mas ainda existe e ainda existe uma luta muito forte para tirar essa ideia de que vai pegar, de que vai se alastrar por aí, sabe? Assim como a tatuagem, ser homossexual, transexual, era menos um problema real e mais uma ameaça imaginada nas pessoas, né? Era a fantasia de que o que era diferente pudesse desorganizar aquilo que estava em ordem apenas por existir. Eu acho interessante que isso me remete a uma falta de inteligência emocional madura, né, a gente ter esse lado nosso, emocional um pouco mais maduro para aceitar aquilo que é diferente. O grande problema é esse, o ser humano ainda tem uma dificuldade enorme em aceitar o que é diferente, em aceitar aquilo que está fora do padrão que ele escolheu para ele e do que ele imagina que é o ideal. E aí vem toda essa situação de perseguição, de violência, de crime, né? Até, enfim, com gêneros, com atitudes. Isso a gente vê há muito tempo e espero que um dia a gente, como ser humano, como seres humanos, a gente tenha um pouco mais amadurecido esse lado nosso emocional, de olhar o que é diferente e falar, poxa, que legal, é diferente, interessante. Eu gosto das diferenças porque a gente cresce nas diferenças. Se a gente conversar com uma pessoa que pensa igual a você, que é igual a você, que faz exatamente tudo o que você faz, você não cresce. A gente cresce aprendendo e vendo a diferença do que existe de um lado para outro. E essa diferença faz a gente pensar, faz a gente refletir, faz a gente
criticar, né, os nossos próprios entendimentos. Será que é isso? Será que faz sentido ou não? E é assim que a humanidade cresce, quando a gente tenta colocar essa unanimidade de pensamento, de ações, de cultura, a gente enfrenta esse monte de problema aí que a gente já teve historicamente, a gente continua tendo até hoje. É um mecanismo psicológico. Toda vez que aparece algo novo, a primeira reação, é ela não é racional, ela não é pensada, né, é um negócio meio automático, sabe. E geralmente, né, dependendo do nível, da força estrutural que vem esse novo, as pessoas entram sim num tal de pânico moral, tá. E aí o que é novo, na verdade é interpretado como um patógeno social, sabe. Se eu entender o que é, quer dizer que eu vou estar aceitando. Se eu conviver com quem vive isso, eu vou ficar igual. E se eu liberar, todo mundo vai fazer também. Esse é o é a lo essa é a lógica que segue essa questão do pânico moral, né, gente. Só que a gente também sabe que se não é racional, se você não parou para pensar, você acaba ficando raso. Você acaba cometendo erros de interpretação, erros de comportamentos e pode inclusive machucar outras pessoas, porque você teve uma reação instantânea, sem pensar, sem refletir, né? E a sua reação instantânea, ela é muito mais do instinto, né, de uma defesa instintiva contra as mudanças, do que necessariamente o correto, o melhor caminho a ser tomado. É interessante a gente pensar e refletir sobre a nossa história de vida mesmo. E eu te faço uma pergunta e eu já sei a resposta, a minha resposta. Quantas vezes na tua vida você já passou por situação de temer algo novo, de julgar algo novo, de torcer o nariz para algo novo e depois você acaba adotando isso para sua vida, acaba fazendo e é uma maravilha? Já aconteceu comigo. A gente, se for pegar a época de escola, então, quantas vezes apareceu ali um aluninho novo que você olha com aquela cara de desprezo, ai, começa a criticar a pessoa, e daqui a alguns meses a pessoa acaba se tornando seu melhor amigo ali na escola. Enfim, essas situações acabam acontecendo na nossa vida, só que às vezes a gente não se dá conta e continua com essa barreira, com esse bloqueio sobre o que é novo, esse medo, esse julgamento. Agora vem o ponto que eu gostaria de colocar aqui. Você acha que o swing e as relações livres, né, a não monogamia, ela está seguindo esse mesmo processo que a gente viveu com tatuagens, com a orientação sexual e com tantas outras coisas que nós poderíamos até trazer aqui, mas você provavelmente deve até se lembrar, né? Você acha que o swing está indo por esse mesmo caminho? Sabe? Até porque eu vejo o tempo todo na clínica, sabe? As pessoas que não acreditam na monogamia tradicional, mas também não conseguem assumir para elas mesmas que elas não acreditam mais nesse formato engessado. Pessoas com preguiça de ser um casal perfeito, ter que performar perfeição no casal o tempo todo, sabe? Gente que está exausta desse checklist, né? Sair, conhecer, namorar, noivar, casar, ter. Então, quando alguém vê um casal, ou trio, rede, ou qualquer outra configuração diferente, né? Vivendo o amor de outro jeito e vivendo bem, feliz, de bem com a vida, aquilo acende uma esperança. É, existe realmente uma esperança. Eu vejo que hoje as pessoas estão mais abertas a essas descobertas, mas essa abertura ainda não é uma abertura sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de julgamento daquilo que a pessoa está bem acostumada, né? E, e assim, não é um tom de crítica, mas é um tom de análise emocional, né? Muitas vezes o pânico, né, moral
é só uma inveja da liberdade, inveja da honestidade. É interessante, conversando com o paciente hoje, ele falou um termo que um casal conversando com ele acabou usando. Ele fala assim: "Não, a gente não tem um relacionamento liberal. Nós temos um relacionamento honesto." Isso é tão legal, né? As pessoas verem nesse sentido, que não é questão de ser aberto, ser liberal, ser swing, é uma questão de honestidade, é uma inveja de autonomia, de um relacionamento fora do padrão e que funciona tão bem. Às vezes até melhor do que os relacionamentos que estão dentro da bolha ali, né? Do conhecido, da monogamia. E aí, quando a pessoa fala assim, vai que isso que vocês pregam se alastre, é como se ela dissesse, por favor, espalhem isso. Espalhem logo, né? Porque se isso se espalhar, eu vou poder existir. E é curioso, porque a sociedade diz que a monogamia é o único caminho válido. Só que, ao mesmo tempo, uma grande parte dessa população está infeliz dentro dela, muito infeliz. Sabe? E aí, quando começam a surgir outros jeitos de amar, outras formas de se relacionar, sabe? É, de termos reações variadas a essa novidade, alguns entendem como ameaça, mas outros vão entender como alívio. É como se as pessoas estivessem só esperando um sinal social, né? Tipo, se todo mundo fizer, ou se muita gente fizer, a hora que ficar normal, né? Ai, aí eu também posso fazer, sabe? Eh, eu fico pensando, toda vez que eu vejo assim manifestação, na Paulista, ou no Rio, enfim, no Brasil inteiro, aquela multidão, aquela de gente levantando cartazes e lutando pelos direitos, pelo que elas acreditam que é correto, né? Eu, eu tenho vontade de ir, mas eu não consigo. Esse negócio de estar no meio de muita gente, da multidão, não é algo que me agrada muito, sabe? E isso não me impede de continuar fazendo a minha parte daqui do outro lado. Eu não preciso estar lá no meio da galera levantando bandeira para viver o que eu acredito, né? Para viver aqui no meu pequeno espaço social o que eu acredito. Talvez aconteça mesmo com você ou com muitas outras pessoas, sabe? Então, às vezes, as pessoas estão esperando que os outros façam, ou reclamam que os outros não estão fazendo. Pô, mas ninguém vai fazer, sabe? Cada um tem um papel, né, nessa luta. Cada um tem um começo. Eu lembro de um texto uma vez que um amigo nosso escreveu sobre a luta, exatamente sobre esse ponto, né? Por que as pessoas do meio liberal não se assumem logo? Porque quanto mais gente se assumir, né, mais rápido as coisas mudam. Infelizmente, esse pensamento não acontece na realidade. Não é tão simples assim na prática quanto na teoria, né? E afinal de contas, uma luta, ela não se faz apenas lá no fronte. Sim, Ela e a fronte a gente entende, né? Pessoas como nós que estão aqui dando cara a tapa, que mostra na internet, que dá entrevista, que cria oportunidades, né? Que tá lá, né? Realmente dando a cara a tapa. Você não precisa estar no fronte para dizer que acredita também, ou para acreditar e lutar do nosso lado, para ajudar a causa, para né? ajudar a causa. Muito ajuda quem está no escritório. Sim, Muito ajuda quem está do outro lado também, né? sim. Quem está assistindo esse podcast, Aham. quem está falando do ponto Z, não é? Uhum. Afinal de contas, o que valeria a gente estar fazendo aqui se não tivesse as pessoas ajudando do outro lado também, compartilhando, assistindo, dando o seu like, enfim, participando com a gente, né? Faz, Exato, faz parte, exato. é um todo, né? É um Cada todo. um na sua frente, né? Em prol de um bem maior. Exatamente. E dentro desse comentário, talvez a parte mais importante, não sei se você vai concordar comigo, mas eu vejo que o mais importante é justamente o começo dele. Não tenho vontade de namorar e casar. Você concorda? Concordo. E aí me vem uma pergunta: se uma forma de amor pode desestabilizar,
tanto a outra a ponto de nem ter vontade de namorar. Será que faz sentido uma forma de amor que desestabiliza dessa forma? A pessoa não tem nem vontade de namorar. Será que esse modelo é interessante? Enfim. Então, exatamente. Vamos lá. Vamos tentar explicar aqui com mais clareza. Monogamia é o que está estabilizado, certo? Casamento é o que está padronizado. Mas ele aparentemente é tão frágil a ponto da pessoa não ter nem vontade de namorar e casar, porque vai que, né, o outro jeito se alastre. Sabe o que me veio, assim, lendo isso? É exatamente isso, né? Vai que o outro se alastre e eu vou ter que ir para o outro. Então, para que eu vou começar nesse aqui? Que já, se o outro se alastrar, já não vai dar, já não é válido, não dá certo. Porque se ele tem tanta certeza desse modelo tradicional, não importa que outros modelos se alastrem, outros modelos cresçam, que fiquem conhecidos, né? Porque ele tem certeza daquilo. Eu vou dar um exemplo, eu tenho certeza para mim de muitas coisas. Então isso não impede que as outras coisas existam. Elas podem existir, né? Mas, né, enfim, eu tenho um dom para TI, né? Essa é uma certeza que eu tenho, mas só porque eu tenho um dom para TI, trabalho com TI, não quer dizer que não possam existir médicos, engenheiros, professoras, psicólogos e várias outras coisas. Então, isso que me pega, assim, essa questão de ter que todo mundo tá numa caixinha e fazendo a mesma coisa, e se surge uma outra coisa que começa a pegar fama, começa a se espalhar, meu Deus, que pânico. Gente, talvez o problema aqui não seja que o swing vai se espalhar pelo mundo. Talvez o problema seja que as pessoas não estão se permitindo pensar no que elas realmente querem. E eu te garanto uma coisa, viu? Se tem um surto acontecendo aqui na nossa sociedade, não é swingite. É verdade. O surto que eu vejo todo dia no consultório é de gente buscando relações mais honestas. Você acabou de trazer o exemplo do seu paciente. Uhum. Gente em busca de relações onde hajam coerência com o que você acredita, com quem você é e com quem você está vivendo. É simplesmente a busca por um mundo mais saudável. Quando a gente tenta se adequar àquilo que não nos pertence, a gente fica doente. Não é porque um modelo funcione para aquela pessoa que funcione para mim. E é nesse ponto que eu acho muito interessante essa busca para a honestidade, essa busca nas relações entre o casal, o trio, enfim, em qualquer configuração de relação, onde as pessoas buscam aquilo que mais funcione para elas. Não o padrão que funcionou para o pai, para o tio, para a avó, bisavô, mas aquilo que funcione para ela. Isso é saúde, isso é bem-estar. É a pessoa estar bem com ela mesma, estar bem com quem ela está vivendo e não viver uma vida de mentira. Por isso é importante tanto essa busca pela honestidade. É uma questão de saúde. É. E quando a gente fala de honestidade aqui, pessoal, nós estamos falando de realmente olhar para dentro, começando por você, tá? Olha para você mesmo e fala o que é que você gosta de fazer. Você gosta de ter apenas um parceiro afetivo? Você gosta de ter vários parceiros afetivos? Você quer ter vários parceiros sexuais? Você quer ter só um? Você quer ter nenhum parceiro sexual, apenas afetivos? Você não quer ter parceiro de jeito nenhum? Começa por aí. É justamente aí que você vai começar a entender quem é você. A partir disso, você pode começar a tentar entender quem é o outro. E de que forma quem o outro é vai combinar com você. E aí eu acho que nesse caso cabe muito bem a palavra casar, Sim, né? Quem você é de verdade casa com quem a outra pessoa é de verdade? Né? O problema do casamento atual é que as pessoas não sabem quem são. Elas simplesmente seguem o bonde, vão caminhando, vão namorando, casando, tendo filhos,
Porque é assim que se faz. E aí, quando tá lá no meio do casamento já, que descobre: "Não, mas não era isso. Não é nada disso que eu quero", sabe? "Não é isso que eu quero para minha vida, tá errado, tá ruim". Bom, gente, eu sinceramente, na boa, espero que cada vez mais a swinguite se espalhe por aí, viu? Que tudo se espalhe, que a liberdade afetiva se espalhe, né? Que vá pegando mesmo em muita gente, não para que a gente substitua um casamento, né? As Uhum. relações tradicionais pelo swing, meio liberal, qualquer outra coisa, mas para que a gente consiga fazer esse tipo de reflexão para poder se relacionar melhor. Me veio na mente aqui uma frase do Pat Adams, né? Que ele fala que o amor é contagioso. Eu acho que a felicidade também é contagiosa. A felicidade também é contagiosa. Meu Deus, a felicidade também é contagiosa. Então, quando eu vejo esse tipo de temor, eh, na minha cabeça vem a situação. Às vezes a pessoa está com medo, né, de que a felicidade que ele está vendo nos outros casais, os casais do swing, os casais que têm uma liberdade, uma relação mais honesta, um medo que essa felicidade se espalhe e que essa felicidade contagie ele mesmo. E é novo, né? Traz um medo. Enfim, é isso. Bom, gente, encerramos nosso ponto Z da semana. Espero que vocês tenham gostado do tema. E se você gostou, vou dar uma dica. Compartilha com aquela pessoa que tem medo de pegar uma swinguite. Quem sabe não pega mesmo, né? Vai que. Tomara que pegue. Tchauzinho. Tchauzinho.